Olá, Caio, bom dia. Eu me chamo Edilson Marques, eu sou aqui de Francisco Morato, eu sou estudante de História. E, Caio, eu tenho uma dúvida, um pequeno conflito, porque eu nasci na Assembleia de Deus e desde criança me foi ensinada a palavra de uma maneira dogmática, sistemática e biblicista, e eu sempre me incomodei com isso, na verdade, até antes de te conhecer. E com 16 anos, aproximadamente, eu me afastei, comecei a ter outras opiniões a respeito da vida, mas algo que eu sempre levei dentro de mim é que eu acreditava em Deus. Eu só queria encontrar uma forma, uma linguagem de me comunicar com o divino que não fosse uma linguagem como aquela, né? E graças a Deus, desde 2014, eu te conheci, duas frases que foram revolucionárias para mim. Deus não existe, Deus é. Jesus é a chave hermenêutica. E Cristo não fundou o cristianismo foi fundado por Constantino. Isso foi muito importante para aperfeiçoar e emoldurar minha consciência no Evangelho. No entanto, toda a minha família é da Assembleia de Deus, minha noiva é da Assembleia de Deus também, e eles têm muita dificuldade de me entender, de aceitar o meu pensamento. O tempo inteiro eles querem me mudar, ou dizer que estou desviado, que minhas ideias são heresias. E, na verdade, eu os amo, não gostaria de romper laços com ele, nem inclusive com a minha noiva, mas nós sempre temos problemas por isso e sempre ficamos mal por conta disso. Eu queria saber, Caio, tem algo que possa ser feito para que a gente consiga conviver com essas diferenças e isso possa não nos separar? Obrigado, Caio. Oi, querido Edilson. Olha, meu filho, dividir não tem como não dividir, né? Foi o que Jesus disse, que por causa do Evangelho, e é por causa do Evangelho, porque você está vivendo uma experiência no Evangelho equivalente à experiência que Jesus viveu e com a boa nova que ele encarnava, que ele era e que ele praticava, e o judaísmo, especialmente os fariseus. E Jesus diz em Mateus 24 que por causa do Evangelho e por causa dessas divisões de natureza, sobretudo religiosa, porque você vê que a grande maioria dos problemas de divisão, de conflito, não acontecem entre o rapaz cristão que se converteu e o pai dele, ateu. Conheço centenas de cristãos que são filhos de ateus, que até elogiam os filhos para mim. Meu Deus, Caio, esse Deus que vocês pregam mudou a vida do meu filho. Eu falei, só falta mudar a sua. Aí o cara dá uma risadinha para lá e para cá. Os de fora, na maioria das vezes, acolhem, recebem melhor. Se o cara não for um fanático, não ficar fanatizado, perturbando o pai, a mãe, a família, com o fanatismo de uma coisa que ele encontrou, a família, em geral, lida melhor com isso do que hoje em dia, e de algum tempo para cá, as famílias evangélicas, religiosas, conseguem lidar com um cara do evangelho, como você. Aí a divisão é quase inescapável, como Jesus disse em Mateus 24. Naquele dia, por causa do evangelho, e ele estava colocando a sinagoga de um lado, os professores religiosos, rabínicos de um lado, e de outro lado os discípulos dele por causa do Evangelho. Você pode substituir 2000 anos depois o que equivale ao judaísmo persecutório dos dias de Jesus contra o Evangelho que era Jesus e praticado pelos seus discípulos, e o que nos dias de hoje tomou o lugar desse judaísmo fanático contra o Evangelho da graça de Deus que você creu e vem praticando. E aí Jesus disse que inevitavelmente haveria divisão
divisão de pai contra filho, de mãe contra filho, de sogra contra nora, de nora contra sogra. E ele disse: naqueles dias, até pelos vossos pais, parentes e amigos sereis traídos, perseguidos. Então, não há nada que não tenha sido anunciado com uma antecedência brutal. Então, saber disso não é um privilégio seu, e experimentar isso tão pouco. Tem uma quantidade enorme de pessoas no mundo inteiro que, por causa desse mesmo evangelho que você creu, estão enfrentando situações na família, e os antagonistas não são de fora, são de dentro, assim como acontece com você. Então, primeiro é saber que não tem nada que não tivesse sido previsto, que assim viesse a ser. Segundo lugar, é não entrar no choque, não partir para o vale tudo, nem para o MMA, nem para o cacete, nem para ver quem é que sabe melhor isso ou aquilo, nem para ganhar a luta, nem para fazer o outro bater, nem para nocautear ninguém. Não, não suba nesse octógono. Deixa eles brigarem contra o vento. Deixa darem soco no ar. Deixa ficarem roucos de falarem para eles mesmos. Você tem que entrar naquele molde de ver sem chamejar raiva, de ouvir sem introjetar ira e de silenciar na obediência à mansidão e à lógica de Cristo, que nos diz que ninguém ganha ninguém na base da conflagração da guerra de ideias e de pensamentos. Ninguém. Jesus, quando começavam a querer fazer isso, o que os evangelhos dizem é: e ele então se afastou e foi-se dali. Por isso, meu filho Edilson, eu queria recomendar que você lesse o meu livro, que está aí no portal caio5.net, e a oferta dessa semana é esse livro, vermelhinho aí, ó, o Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Esse é o livro. Perguntas Cretinas. Você está vendo aí? Entra. Porque você só vai lidar com isso durante um bom tempo. Muitas perguntas cretinas, todas as que fazem a você, eram as que faziam a Jesus. Então você compre esse curso, faça esse curso, introjete esse curso, aprenda as respostas de Jesus, para você ir aprendendo com sabedoria quando é hora de responder alguma coisa e quando é hora de que a resposta seja o silêncio e a retirada. E a terceira e última coisa, ore por eles. Com amor, meu filho, com muito amor, ore por eles, com muita graça. Eu disse a última coisa, mas tem uma quarta. Quando você casar, porque eu entendi que você hoje tem uma noiva ou namorada, quando você casar e vocês forem, se você for casar com ela mesmo, eu recomendo a você que veja bem se você quer casar com ela, porque você vai levar a mente dela, a mente da mãe dela, da família dela, do povo dela para a tua cama, para o teu lado direito ou para o teu lado esquerdo da cama. Vai levar para a tua mesa, vai levar para o banho de chuveiro, vai levar para tudo. E se o amor de vocês não for maior do que a questiúncula religiosa promovida pelas famílias, você vai ser muito infeliz. Infelizmente, ela também. Porque se ela não entendeu o que você crê do Evangelho e insistir
no que você não crê, vai ser uma infelicidade compartilhada, né, para os dois lados. Mas se você tem confiança no amor dela por você, na lucidez, e você acha, embora seja uma coisa que seja só um achômetro, ninguém pode ter certeza disso, mas se você acha que depois de casado, longe desse pessoal, no convívio com você, onde ela vai ter chance de ver a sua prática, os seus modos, os seus gestos, a sua paciência, a sua mansidão, a sua justiça, o seu amor, a sua fidelidade e a graça, a bondade, a fé manifestos através da sua vida, isso tem mais força impactante do que qualquer outra coisa, mas a gente também não pode dar garantia, eu não posso. Assim como Paulo não pôde, em 1 Coríntios 7, dar nem ao marido nem à mulher, de que a conversão haveria. Como sabes, ó marido, se converterás a tua mulher. E julgo desigual com os incrédulos, como os crentes falam, associando sempre a alguém de uma outra religião ou até de uma denominação muito diferente, é também isso, mas é infinitamente maior do que isso. Eu vejo a maioria das pessoas que eu conheço vivendo num jugo desigual estão casadas em jugo desigual com os crentes. Como aí no meu portal, se o Braulio escrever jugo desigual com os crentes, você vai encontrar alguns textos e cartas ou até falas minhas sobre isso, porque a grande maioria descobriu que o jugo desigual, essas pessoas evitaram casar com amigos de fora, com gente legal de fora, que não ia à igreja, porque o pastor dizia que seria jugo desigual. Aí, mesmo sem gostar, casaram com o melhor crentezinho que acharam por lá. E, meu Deus, entraram no pior jugo desigual do mundo, porque ainda tem a ufania do crente dizendo: eu não sou o jugo desigual, eu sou crente. Mas porque o jugo desigual, basta o sujeito não carregar o mesmo jugo que você. Qual é o jugo que você tem que carregar? Que eu tenho que carregar? É o de Cristo Jesus, que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que é o evangelho da graça de Deus. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e achareis descanso para as vossas almas. Então, meu filho, provavelmente o pior jugo desigual seja aquele que a gente vive com os crentes. O cara fala tudo em nome de Jesus, grita para você versículos bíblicos em nome de Jesus, repreende a sua falta de dureza em nome de Jesus e diz que quem está em pecado é você, quando na realidade quem está pecando contra o amor de Deus, contra o Evangelho, contra o Espírito de Cristo é a pessoa. Pode haver um jugo desigual mais dissimulado e mais perverso do que esse? O que você achou aí, Braulio? Eu achei 25 ocorrências para julgo desigual com crentes. Na sua fala eu já exibi. Voltando então na página, tá aí, ó. Por favor. Julgo desigual com crentes, 25, tá? Primeiro aqui, ó. Não se ponha em julgo desigual com os crentes. Primeiro texto aqui, cartas. Uhum. Aí tem então, aqui a mente de logo Paulo. Lendo esse aí, viu, Edilson? É isso aí. O que é julgo desigual com os incrédulos? Aí tem o outro lado da história. O que é julgo desigual no casamento? Uhum. A angústia das balzaquianas é outra coisa. Uhum. E aí vem aí para baixo, que não dá para eu ler aqui, porque não subiu, né? Vai ler agora, Minha vai subir noiva agora. está na espada, deve ser uma coisa assim também. Mulher, quero que você se... Aí é uma outra história de um canário, é que a mulher se prostitua para animar o casamento, será que é isso? Não, para aumentar a renda familiar. Ah, a renda, ela vai se prostituir para crescer a renda familiar?
Ele quer que ela entre coisa. com alguma coisa. Entre com alguma coisa. Entra de 4 que eu entro com a mão de obra. Eu entro pela porta da sala. Eu entro. Em outros. E você só abre a porta dos fundos para quem quiser te visitar. Exatamente. Então, e aí você vá pesquisando, Edilson, porque não lhe faltará nenhum tipo de esclarecimento.